Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André mais uma vez e hoje eu estou vindo aqui continuar a aula 2 do nosso curso de pré-cálculo, né? Estou trazendo a parte 2 dela e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre inequações, beleza? No final da última aula, né, eu falei um pouco sobre intervalos numéricos, né? Ali na hora que a gente estava resolvendo ali as adaptações nos domínios e contradomínios das funções. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais aí, né, esse assunto de intervalos, né, como trabalhar com eles dentro das inequações. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Para começar aqui a nossa aula, eu queria trazer aqui, né, um pequeno exemplo. Né, uma equação muito tranquila, muito simples. Seguinte, temos aqui, ó, se eu te der essa equação aqui, ó, 2x menos 4 igual a 0. Isso aqui tu sabe resolver, não é? Uma equação de primeiro grau simples. Cara, você que está no ensino médio aí, tu vai resolver isso aqui, mano, de cabeça, certo? X é igual a 2. Né? Passa o 4 para lá, depois passa o 2 dividindo, você vai chegar ao resultado de que x tem que ser igual a 2. Beleza. X igual a 2 é a raiz dessa equação, ok? Tranquilo. É o valor que satisfaz essa igualdade aqui. X igual a 2 é o valor que faz com que essa equação assuma o valor zero. Beleza? Agora vamos fazer uma pequena mudança. Aqui, ó. Eu vou escrever dessa vez o seguinte. 2x menos 4 maior ou igual a zero. Para você resolver assim, algebricamente, é a mesma coisa, não tem diferença. No entanto, na solução dessa inequação, né, que isso aqui é uma inequação, na solução disso vai ter uma diferença. Né? E às vezes, pô, o cara tá lá no ensino médio, tá na escola, se confunde, né, e faz errado. Mas vamos lá. Qual que é a diferença? Algebricamente, nada, como a gente já viu, né? Vai pegar esse menos 4, vai passar para lá, vai virar 4, depois vai passar o 2 dividindo. Quando a gente for chegar no final, vai dar que x é maior ou igual a 2. Correto? X é maior ou igual a 2. Ok. Olha a diferença que a gente tem aqui. Aqui, x é igual a 2. Aqui, x é maior ou igual a 2. O que isso significa? Para essa equação aqui, ó, para essa equação, se eu for escrever formalmente a solução dessa equação, é um ponto. Ou seja, a solução vai ser um valor x qualquer, pertencente aos reais, correto? Tal que x é igual a 2. Só isso. É um único valor para x. Essa é a solução dessa equação. Para isso aqui, para essa inequação, muda. Como é que ficaria a solução dela? A solução dela ficaria da seguinte, ó, a solução é igual a um intervalo, certo? Ou seja, um valor x qualquer pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a 2. Aí tu fala assim, pô André, você só escreveu ali formalmente, mas aqui você escreveu a mesma coisa do que está aqui, né? E nessa parte também você escreveu a mesma coisa que está aqui. Pô, sim, beleza. Mas vamos esmiuçar isso um pouquinho mais. Isso aqui que a gente escreveu desse lado direito, em verde, né, toda essa solução, ela representa um intervalo. E que intervalo seria esse? Seria isso aqui, ó. Seria esse intervalo. Fechado em 2, certo? Até o mais infinito. E aí, quando tem mais ou menos infinito, a gente sempre coloca aberto aqui, convenção. Beleza. O que isso significa, esse intervalo? Quer dizer que, para essa equação aqui de cima, para essa equação aqui, ó, ela obter valores maiores ou iguais a zero, o valor do x tem que ser maior ou igual a 2. Ou seja, ela aceita qualquer valor de x que seja 2 ou maior. Então, se a gente for jogar isso daqui num gráfico, por exemplo, ó, no gráfico aqui, só nas abscissas, só o gráfico, o eixo x. Se aqui está o 2, certo? Para satisfazer essa equação, qualquer valor daqui
para frente é aceito, certo? Porque a gente precisa de valores que são maiores ou iguais a 2, ou seja, do 2 até o mais infinito. É isso aqui. Entendeu? Já nesse caso aqui, se a gente for escrever isso graficamente, a gente ficaria como? Ó, x, certo? O eixo x está aqui. Se aqui é o 2, graficamente, o que satisfaz essa equação é só esse ponto aqui. Ó. É só esse ponto. Só o 2. Só ele. Então, tá vendo qual é a diferença? Inequações, elas são satisfeitas por intervalos numéricos. Já equações, apenas por valores fixos. Entende? Então, essa é a grande diferença entre elas. E, cara, você precisa saber... Eu só estou passando aqui inequações nesse curso de pré-cálculo porque você precisa dominar, né, o controle, noções de intervalos numéricos. Quando você estiver vendo ali limites, estiver vendo integrais, você precisa se dar bem com intervalos numéricos, certo? Não, pô, essa função aqui, ela é contínua nesse intervalo, é contínua naquele intervalo. Enfim, eu vou fazer a integração dessa função dentro de um intervalo, certo? Quando você integra uma função para achar alguma área, você faz a integral dentro de um intervalo. Tem as integrais assim, genéricas, que é só para você achar de fato ali, né, a fórmula para a integração. Mas uma integral definida, que é para você geralmente achar a área debaixo de um gráfico, você está trabalhando dentro de um intervalo. Você vai estar fazendo a integração dentro de um intervalo numérico. Beleza? Enfim. E olha só, uma última coisa que eu ainda quero mostrar nesse exemplo é o estudo do sinal. Que o estudo do sinal vai ser importante para o próximo exemplo que a gente vai fazer, que é um pouquinho mais elegante. Vou fazer o estudo do sinal dessa inequação aqui, né? Vamos lá. Reta aqui, vou traçar a reta aqui é o eixo x, beleza? Vamos lá. Essa inequação aqui, né? Ela é composta por essa equação e a gente achou a raiz dela, certo? Vamos lá. Raiz dessa equação, que como eu disse a gente achou aqui, é 2, certo? Então, a gente sabe que o gráfico dela vai ser assim, porque ela é uma função de primeiro grau com um coeficiente angular positivo, portanto ela é crescente, certo? A raiz dela vai estar aqui e é o 2. Isso significa que depois do 2 ela obtém valores positivos e antes do 2 valores negativos, certo? Isso é o estudo do sinal de uma inequação. E aí se eu quiser acrescentar também aqui a solução dela, né? É só a gente marcar aqui o 2, né, o do 2 para frente. Isso aqui é a solução. Beleza? Então, você fazer o estudo do sinal de uma inequação é você achar a raiz da equação que compõe ela, beleza? Você acha a raiz, faz um esboço ali, um mini esboço do gráfico e identifica onde são valores positivos e onde são valores negativos, né? Se a gente estivesse, por exemplo, trabalhando com uma inequação de segundo grau, do tipo, aqui ó, ax² mais bx mais c, certo? Eu quero valores que sejam menores ou iguais a zero, certo? Partindo do ponto que, vamos supor que a seja positivo. Aí a gente faz aqui, ó, eixo x, né? Aqui estaria a equação, certo? Aí vamos analisar o gráfico. Isso aqui é a raiz 1 dela, x1. Isso aqui é a outra raiz, x2. Beleza? Ó, antes da primeira raiz, a função é positiva, porque o gráfico está acima do eixo x. Entre as duas raízes, ela é negativa. E após a segunda raiz, ela volta a ser positiva. Para satisfazer essa inequação, eu quero valores que sejam menores ou iguais a zero. Portanto, o que satisfaz essa inequação é menor ou igual. Então, se é zero, se ela atribui valor zero, ela inclui, né? Então, as duas raízes estão inclusas, porque pode ser menor ou igual a zero. E é somente esse intervalo aqui que satisfaz essa inequação, certo? Ou seja, é do x1 até o x2. Fechado nos dois, né? Está fechado nos dois. Isso aqui é o intervalo de solução dessa inequação aqui
que eu acabei de fazer com vocês. Agora, olha que interessante. Se eu colocasse aqui, ó, se eu fizesse a mesma equação, vou até passar ela para cá. Se eu fizer a mesma equação, ax² mais bx mais c, e agora eu tirar, não colocar menor ou igual, colocar somente menor, tá vendo? Vou até colocar de outra cor, para ficar aqui bem, para ficar destacado, né? Ó. Se eu colocar aqui agora ax² mais bx mais c menor, beleza? Do que zero, qual vai ser a diferença? Né? Faz aqui o eixo x, faz todo o estudo do sinal que a gente já viu antes, beleza? Aqui temos as raízes dela, x1, x2, beleza? Aqui valores positivos, aqui valores negativos e volta a ser positivo. Repara que aqui agora eu disse que eu só quero valores que sejam menores do que zero. Ou seja, se algum valor transforma essa equação aqui em zero, ele está fora. Então, se ela não pode zerar, ela só pode ser menor que zero. Isso significa que para satisfazer essa desigualdade, a bolinha aqui vai ser aberta nas raízes, bolinha aberta, e só esse intervalo que vai satisfazer a equação. A bolinha aqui é aberta. Ou seja, as duas raízes não vão estar no intervalo de solução. Dessa forma, a solução aqui dessa inequação, qual vai ser o intervalo? Vai ser aberto em x1, certo? Porque ele não está dentro do intervalo. Porque o x1 faz com que essa equação aqui ela assuma o valor zero. E eu não quero zero, eu só quero menor que zero. Então, aberto em x1 e também aberto em x2. Por isso a bolinha é aberta aqui embaixo. Beleza? Então, quando você for resolver uma inequação, sempre presta atenção. É maior ou igual ou é só maior? Entendeu? É menor ou igual ou é só menor? Tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes você acerta, acertei o valor inicial do intervalo, acertei o valor final do intervalo, mas aí você erra, você bota o conjunto aberto e era fechado, bota o conjunto fechado e era aberto, aí já era. Enfim, agora que eu já falei aqui sobre essa parte de estudo de sinal, vamos passar agora para umas inequações que são um pouquinho mais especiais, né? Que é quando você tiver produtos e divisões. Então, pessoal, vamos lá. Se a gente tiver aqui essa inequação aqui, com essa divisão, né? X menos 2 dividido por x mais 1. Como é que eu faço para solucionar essa inequação? Porque eu não vou conseguir achar um intervalo só, contínuo, que satisfaça essa inequação. Nesse caso aqui, eu vou encontrar uma união de dois intervalos, né? Vai ser um intervalo meio quebrado, né? Vai ter um pedacinho, aí vai quebrar uma parte que não satisfaz e vai depois para outro intervalo, outro vai continuar depois. Enfim, vamos escrever aqui que falando assim fica meio difícil de dizer. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver, bater o olho, é uma fração, certo? Cara, não existe divisão por zero, certo? Então esse camarada aqui de baixo, ele não pode zerar. Então a gente já sabe que a raiz dele já vai estar fora do intervalo, porque se der zero, aqui o denominador já era. Não existe divisão por zero. Mas vamos fazer com calma. Vamos começar fazendo o estudo do sinal de cada uma dessas equações. Então vamos começar fazendo, já que eu já falei dela, aqui do denominador. Vamos lá. X mais 1 igual a zero. Por que eu estou igualando a zero? Eu preciso achar a raiz dele. A gente já sabe que é menos 1, né? Então, a raiz disso daqui é menos 1. Beleza. Estudo do sinal agora. Está aqui o x, né? O coeficiente angular é positivo. A gente sabe, então, que é uma função crescente. Aqui está a raiz, que é menos 1. Beleza? Antes do menos 1, ele é negativo. Depois do menos 1, positivo. Beleza, só quero isso por enquanto. Só fazer o estudo do sinal. Tá bom? Agora vamos fazer aqui o estudo do sinal dessa de cima. Ok? Vamos lá.
temos aqui, vou fazer aqui embaixo, x menos 2 igual a zero. A gente já sabe que a raiz dela vai ser 2, ok? Faz o mesmo processo aqui, x, coeficiente angular é positivo, função crescente, a raiz está aqui, que é 2, depois do 2, assume valores positivos, correto? Antes do 2, valores negativos. Beleza, já fiz aqui o estudo do sinal das duas. Caraca, já fiz aqui o estudo do sinal das duas equações. Agora, a gente tem que lembrar que a minha inequação é composta por uma divisão. Eu estou dividindo essa x menos 2 por x mais 1. E aí que é o pulo do gato, né, do porquê que a gente precisou fazer esse estudo de sinais. E vocês vão ver isso agora. Olha só. Temos aqui, eu fiz esse quadrinho, né, e esse quadrinho vai servir para quê? Para a gente fazer o estudo do sinal agora da inequação completa, né, que é essa fração aqui, ok? Vamos lá. A gente obteve dois valores enquanto a gente estava fazendo o estudo do sinal aqui da nossa inequação, né? A gente obteve o menos 1, que ele é uma das raízes, e o 2. Então vamos colocar esses dois valores aqui, né? Ó, menos 1 vai estar aqui, menos 1, e aqui vai estar o 2, ok? Beleza. Vamos lá. Agora, eu só vou replicar esse estudo de sinais que eu fiz desse lado aqui, eu vou replicar aqui dentro desse quadrinho, né? Então vamos começar aqui pela função x menos 2. Temos aqui, ó, x menos 2. Antes do 2, ela é negativa. E depois do 2, ela é positiva. Ou seja, o 2 está aqui, certo? Antes do 2, essa função está assumindo valores o quê? Negativos. Então a gente coloca aqui, ó, negativo, negativo. Depois do 2, ela passa a ser positiva. Bota aqui, certo? Agora a x mais 1. X mais 1 ela é negativa antes do menos 1 e positiva depois. Então, ó, antes do menos 1 ela é negativa e depois ela é positiva. Pronto. Agora, o que vocês têm que fazer? Lembrar daquela regrinha padrão de divisão e multiplicação, né? Se eu estou fazendo uma divisão de um número negativo com um número negativo, a gente vai ter o quê? Um número positivo, certo? Se eu estou fazendo divisão de números com sinais diferentes, é negativo. Daí, positivo com positivo também é positivo. Então, através do estudo do sinal dessas duas funções, a gente conseguiu fazer o estudo do sinal dessa função zona aqui, né, dessa equação, sem precisar de fato assim calcular ela, né, resolver algum método de solução para fração e tudo mais. A gente só pegou a função que estava no numerador, fizemos o estudo do sinal dela, depois fizemos o estudo do sinal da função que estava no denominador, e a partir dessas duas a gente conseguiu fazer o estudo do sinal da função maior, certo? E agora a gente já consegue encontrar a solução para essa inequação, né? Como? Olha só, eu disse aqui que eu queria que essa inequação aqui grande, certo? Eu queria que ela fosse maior ou igual a zero, certo? Ou seja, maior ou igual a zero é ou zero ou positiva. E quais são os intervalos que eu estou atendendo isso? Aqui, né, do menos infinito até o menos 1, com uma observação, aquela que a gente fez antes, e do 2 para o mais infinito. Então vamos marcar esse intervalo. Olha só, ele vai do menos infinito até o menos 1. Qual é a observação? O menos 1 ele não pode estar dentro da solução, porque se eu tiver menos 1, eu vou zerar o denominador. Se zerar o denominador, divisão por zero, né? Não existe. Então ele vai estar fora. Como é que fica esse negócio? Bolinha aberta no menos 1. Então, ó, bolinha aberta no menos 1 e esse intervalo aqui todo. Beleza? Vamos lá. E agora, o 2. Do 2 para frente, no caso. Só que não tem nenhuma restrição em relação ao 2. Então, a bolinha no 2 é fechada, porque o 2 está dentro da solução, né? E depois do 2 para frente.
Isso aí. Escrevendo formalmente a solução dessa inequação, como é que ficaria? A solução vai ser uma união de dois intervalos. Quais? O intervalo que vai do menos infinito até o menos 1, aberto no menos 1, porque ele não está dentro desse intervalo, para que não zere o denominador, certo? Esse intervalo, união, que eu estou juntando, né? É esse mais esse. O outro intervalo que é fechado no 2 até o mais infinito. Beleza? Então tá aí, pessoal. Conseguimos achar o conjunto solução, né, que satisfaz essa inequação só fazendo estudo de sinal das equações que fazem parte dela. Pessoal, então tá aqui, ó. Eu ia fazer com as mesmas duas outras equações, mas eu quis botar uma outra aqui para não ficar muito repetitivo, né? Então olha só, agora a gente tem uma multiplicação. No exemplo anterior a gente tinha uma divisão e agora a gente tem uma multiplicação. Como é que a gente resolve? Cara, mesma coisa que eu falei antes, estudo do sinal. Vamos começar estudando o sinal dessa daqui, ó. X menos 3, vamos achar a raiz dela. X menos 3 igual a 0, a raiz tem que ser 3, certo? Estudo do sinal aqui, ó, é uma equação crescente, como a gente já sabe. Aqui está a raiz, que é 3. Após a raiz, ela é positiva e antes é negativa. Beleza? Agora vamos para essa outra equação. Essa aqui. Temos aqui, ó, 2x mais 5 tem que ser igual a 0. Portanto, o x vai ter que ser igual a quanto? 5 sobre 2. Isso aqui é a raiz... Opa! 5 sobre 2 não, desculpa. Menos 5 sobre 2. Ok? Essa é a raiz dessa equação. Menos 5 sobre 2. Fazendo o estudo do sinal, como tem que ser feito, né? Ó, x, o coeficiente angular é positivo, função crescente. Aqui está a raiz, né? Menos 5 sobre 2. Ela é positiva depois disso e negativa antes. Ok? Agora vamos fazer o estudo do sinal. Vou fazer um pouquinho aqui mais rápido do que da outra, que o vídeo já está ficando um pouquinho longo. Então, para começar, vamos colocar aqui, ó, os valores que a gente achou. O menor valor é esse, 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2, foi mal. Então, vamos lá. Aí está aqui, né? E o outro é 3. Deixa eu botar aqui em azul. Menos 5 sobre 2, e esse valor aqui é o 3, ok? Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer da seguinte forma. Essa aqui, que eu escrevi em amarelo, é a equação que está... Vou chamar de A, né? A de amarelo, ok? E essa aqui que está em verde, eu vou chamar de V, né? Que é verde. Então, vamos lá. Faz aqui o espaço para as equações, para a análise, desculpa. Então, vamos lá. Aqui, né? Ó, para a equação amarela, vou fazer aqui, ó. A equação amarela, o que acontece? Antes do 3, ela é toda negativa. Então, ó, negativa, negativa, ela só fica positiva depois do 3, certo? Para a equação verde, é o contrário. Deixa eu botar aqui, ó. Para a equação verde é o contrário. Ela é negativa antes do menos 5 sobre 2, e depois do menos 5 sobre 2, ela é toda positiva. Beleza? E agora? Agora a gente falta ver o produto entre elas, certo? Então, é que eu botei pouco espaço aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Pronto. Agora aqui embaixo eu quero o quê? Aqui embaixo eu vou querer A vezes V, certo? A equação amarela vezes a equação verde. Aí vamos lá, regrinha de multiplicação simples, né? Igual a gente falou anteriormente. Temos aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais, certo? E mais vezes menos, menos, mais com mais, mais. Tá aqui. Só que olha só, eu quero
qual que é a condição aqui, ó? A condição é que essa equação seja menor ou igual a zero. Ou seja, o intervalo que eu quero é... O zero está dentro do intervalo? Tá. Então ela pode zerar. Então esse valor aqui, o menos 5 sobre 2, vai estar dentro do intervalo. E o 3 também vai estar dentro do intervalo. Certo? E a parte onde ela é negativa, né? É esse intervalinho aqui. Certo? E aqui a gente não tem quebra. Ou seja, a solução dessa inequação, produto, é só esse intervalo aqui, ó, fechado em menos 5 sobre 2 até o 3, e ele também vai estar fechado em 3, porque ambos estão contidos dentro do meu intervalo. Beleza? Enfim, pessoal. Então, assim, é isso daí. Inequações é só isso. Tem... Ah, não, calma aí. Tem também inequações modulares. As inequações modulares, a análise delas é um pouquinho mais elegante, né? Vai ficar para a próxima aula. Isso vai ser assunto da aula 3, né? Porque inequações modulares a gente tem que abrir, né, em mais casos. Ela é um pouquinho mais complexa de se trabalhar, né? E tem vários tipos que podem aparecer. E para cada tipo de inequação modular que aparece, tem um jeito ali que você já grava, né, uma pré-solução que você já grava ali para facilitar a resolução dela. Beleza? Mas assim, inequações é só isso. Estudo do sinal está aqui. Intervalo de solução. Então assim, é isso aqui, cara. Inequações é só isso. Agora faça bastante exercício, pratica aí. E na próxima aula eu vou trazer para vocês as inequações modulares, ok? E a gente já está, assim, caminhando aí para terminar nosso curso de pré-cálculo, né? Após essas inequações aí, após fechar as inequações modulares, que são as que faltam, a gente só vai ter que fazer uma revisão aqui de trigonometria, que é extremamente importante, principalmente para limite, né? E de logaritmo e exponencial. De qualquer forma, é importante você saber tudo isso, né? Logaritmo, exponencial, inequações, vão ser assuntos que, por mais que você não use diretamente, você vai precisar de muitas ferramentas que você está usando aqui para, né, trabalhar com esses assuntos. Muitas ferramentas que eu estou passando para vocês através desses exemplos, lá na frente vocês vão precisar da ferramenta. Não necessariamente do assunto, mas de alguma ferramenta que eu estou passando aqui para vocês, né? Algumas específicas. Enfim, que eu dou algumas ênfases. Mas é isso aí, pessoal. Então, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo. E qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!